Será que ao fazer alongamento eu posso potencializar a hipertrofia muscular? Sou o professor Alexandre Evangelho e vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo, mas antes, clica no sininho, ativa a notificação. Sempre tem vídeo novo por aqui no meu canal. Bom, vamos lá. Será que se eu trabalhar com alongamento eu consigo aumentar aí o meu volume muscular? Para responder isso, eu trouxe um trabalho bacana que sai em 2020, que foi publicado aí por brasileiros com auxílio, com colaboração estrangeira. O que os autores fizeram, então, neste trabalho? Eles utilizaram um estudo de revisão que comparou os efeitos do alongamento na hipertrofia muscular, alongamento passivo, tá? Foram selecionados aí estudos que foram divididos em duas categorias, vamos chamar assim. Todos eles feitos com seres humanos, tá? No primeiro momento, eles selecionaram na literatura estudos que usaram o alongamento de forma isolada. O alongamento era feito pelos próprios voluntários ou então associado a uma máquina ou a um tipo de sobrecarga externa. Mas o alongamento era feito de forma isolada. 10 estudos assim. Eles selecionaram também 5 estudos que aplicaram alongamento associado ao treino de força, antes do treino de força ou durante o treinamento de força, ok? Então essa foi a pequena divisão que eles fizeram aí dentro desse estudo de revisão. Vamos dar uma olhada nos resultados? Então deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar. Você tem então aqui os 10 estudos que utilizaram o alongamento. Eu falei que todos eram estáticos, na verdade, 9 eram estáticos e 1 utilizou alongamentos dinâmicos. E aí dá uma olhada, né? Self-performant. Então, autorrealizável, vamos traduzir assim. E você tem aqui que são outros protocolos que usaram assistência de máquinas, ou então sobrecarga associada à máquina, e um deles de Mizuno aqui foi feito numa prancha de alongamento. Tudo bem? Eles analisaram, então, ângulo de penação, comprimento do fascículo e o thickness muscular. E o que eles viram? Então, eu selecionei os 3 aqui que mostraram alguma diferença em alguma variável associada aí à adaptação de estrutura muscular. Então, por exemplo, o estudo de Freitas e 1000 homens foi um alongamento passivo assistido por máquina e mostrou aí o aumento no comprimento do fascículo. Ok? O estudo de Simpson também foi aí uma sobrecarga, o alongamento foi feito por uma máquina. Se vocês quiserem mais detalhes da metodologia, sugiro que vocês busquem pelos estudos. E, por fim, o de Mizuno, que utilizou aqui uma prancha de alongamento, ele não mostrou aí aumento no comprimento do fascículo como os outros dois, né? Ele mostrou aí um aumento no thickness muscular mesmo, na espessura do músculo mensurado por ultrassom. E aí essas 3 metodologias que mostraram alguma adaptação muscular estrutural, elas foram feitas em torno de 6 a 8 semanas, com o alongamento sendo realizado aí para membros inferiores, com duração de 48 até 210 minutos a sessão de treino. Então tá aí, né? Se vocês quiserem mais detalhes, ou de repente até corrigir alguma besteira que eu falei aqui, sugiro que vocês vão atrás dos estudos que eu estou mostrando aí. Então parece que quando o alongamento é feito de forma isolada, ele depende originariamente aí de uma sobrecarga externa, uma assistência externa, além aí do que pura e simplesmente você realizar os alongamentos, tá legal? Aí, as possíveis explicações para essas alterações aí é que elas podem ser atribuídas ao aumento das propriedades não contráteis do músculo, ou ainda dos componentes viscoelásticos da unidade músculo-tendínea, ou das fibras colágenas, ou de outros fatores da unidade músculo-tendínea, além do comprimento da fibra muscular. Legal? Aí tem uma segunda etapa, lembra que eu falei para vocês, né? Essa segunda etapa trabalha com os alongamentos associados ao treinamento de força. Aqui eles selecionaram 5 estudos, inclusive eles me citam aqui, que eu fiquei bem feliz. Então, você tem aqui o estudo de Kubo, que trabalhou com o treinamento de força afastado, né? De forma separada ao alongamento. Então ele fez o alongamento de forma separada ao treinamento de força. O estudo de Ferreira Júnior e o estudo de Moridi Júnior e colaboradores, o alongamento foi feito antes do treinamento de força. Inclusive o estudo de Moridi Júnior aqui, você teve uma redução do volume de treinamento de força quando realizado aí posteriormente ao alongamento, aos exercícios de alongamento, treinamento de alongamento. Então aqui o volume foi prejudicado pelo alongamento. E você tem 2 estudos, de novo o meu aqui, o Silva e o meu, Evangelista, onde houve o aumento dos efeitos hipertróficos quando o alongamento era realizado nos períodos de recuperação entre as séries do treinamento de força, que é o que a gente conhece como interset stretching, não é? Então você
faz lá a série e ao invés de descansar, você alonga o músculo que acabou de ser estimulado naquela série, naquele exercício. Então, nesse caso, parece que há sim algum efeito hipertrófico. Bom, e aí as possíveis explicações para isso, os resultados indicam que as adaptações estruturais induzidas pelo alongamento só ocorrem depois que um limiar mínimo de estímulo é atingido, seja pelo próprio alongamento ou pela adição de exercícios de alongamento entre as séries do treinamento de força. Então parece que há aí uma potencialização dos resultados, né? Quando você combina os movimentos concêntricos e principalmente os excêntricos do treinamento de força com o alongamento, que estimula aí um movimento, um componente excêntrico, né? Você afasta a origem da inserção do alongamento. E aí esse efeito somado, o treinamento de força, mais o alongamento, pode favorecer aí a hipertrofia muscular assim de forma crônica. E aí, além disso, né, o efeito potencializado do crescimento muscular do alongamento, que foi o que eu acabei de explicar, adicionado entre as séries do treinamento de força, também parece estar relacionado à restrição do fluxo sanguíneo no período de descanso entre as séries, possivelmente aumentando o acúmulo de metabólitos ou regulando anabólicos, ou então as vias de sinalização relacionadas. Então são essas possíveis explicações aí que os autores dão, né? O efeito adicionado dessas duas estratégias, o treinamento de força e o alongamento realizado entre as séries pode potencializar sim a hipertrofia por essas explicações aí que os autores acabaram de dar, e na verdade eu acabei de passar para vocês as explicações dadas pelos autores. E aí, como conclusão, o alongamento passivo realizado de forma isolada não parece conferir alterações benéficas no tamanho e na arquitetura muscular. Mesmo assim, algumas evidências limitadas, porque no meu estudo, por exemplo, não é que a gente mostrou diferença, a gente mostrou uma tendência de maior hipertrofia, maior volume muscular quando o alongamento era adicionado comparativamente com o grupo controle, que realizava só o treino de força, percebe? Então a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações. Pode sair por aí falando que o alongamento gera mais hipertrofia. Não, cuidado, tá? Porque as evidências são limitadas. E elas sugerem que quando o alongamento é feito com certo grau de tensão de tração, particularmente quando associado à sobrecarga, ou adicionado entre contrações musculares ativas no meio do treinamento de força, aí sim você pode provocar a hipertrofia muscular, ou pelo menos favorecer a hipertrofia muscular. Então tá aí. Quer fazer treino de força e potencializar a hipertrofia? Experimentem alguns modelos de planejamento, algumas fases de planejamento com o seu cliente, colocar o alongamento entre as séries, ok? Mas lembra, né? Se você acabou de fazer um supinão, tem que alongar peito. Fez um leg press, uma cadeira extensora, tem que alongar o quadríceps, tá legal? Beijo no coração e até o próximo vídeo.